Bom dia, meu nome é Gabriel Ginês, eu sou estudante de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Itapetininga e eu vou estar fazendo uma pequena apresentação sobre a distância entre reta e plano para a matéria de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Vamos lá então? A primeira coisa que a gente precisa para calcular a distância entre uma reta e um plano é encontrar um ponto que pertence a essa reta. Então, como a gente faz isso? A gente vai ver, através da equação de reta, qual é o ponto que a gente vai usar. Na equação de reta, a gente sempre vai ter um ponto e um vetor. O nosso ponto aqui é o x0, y0 e z0. Marcado aqui o ponto da reta. Por exemplo, nessa equação de reta, a gente tem o vetor 1, 1 e menos 3 e o nosso ponto 1, 2 e 0. Então é esse o ponto que a gente vai usar. O segundo passo é encontrar a equação geral do plano. Para a gente chegar na equação geral do plano, a gente vai ter que calcular ela através de uma matriz. Então, por exemplo, aqui a gente tem a equação na forma vetorial. A gente consegue organizar ela na matriz para que a gente consiga calcular os valores da equação geral. Pegando um exemplo com valores aqui, a gente tem o ponto 9, menos 1 e 0. O primeiro vetor que é 0, 1 e 0. E o segundo vetor que é 1, 1 e 1. Na matriz, o que a gente tem? A gente tem x menos 9, que é o resultado final menos o ponto. Y mais 1, resultado do y menos 1, que vai ficar mais 1. E z menos 0, que é o z menos o 0 do ponto. Embaixo a gente vai ter 0, 1 e 0, que são os representantes do primeiro vetor, e 1 e 1 e 1 do segundo vetor. E nós copiamos as duas primeiras colunas e calculamos a matriz. A gente chega no resultado final ali de x menos z e menos 9, que é a equação geral do nosso plano. Quer dizer que tem mais 1 vezes x, 0 vezes y, já que o y não aparece, e menos 1 vezes z. Aqui eu vou estar falando um pouco sobre como chegar na fórmula da distância entre ponto e plano. Então, para calcular essa forma, a gente vai fazer através da equação geral do plano, que a gente tem um vetor normal, que é o ABC, na linha azul, e um ponto qualquer, que é o nosso x, y, z ali em laranja. A gente vai fazer uma pequena exemplificação aqui, um desenho. Então, a gente tem lá o nosso ponto P, que ele está na posição x0, y0 e z0. Ele é um ponto qualquer, que está fora do plano. E a gente traça, então, uma linha perpendicular até o plano, que é sempre que a gente for calcular uma distância, a gente vai calcular através da perpendicular, que é o caminho mais curto. Ok? Então, essa perpendicular que vai do ponto P até o plano é a nossa distância. Então, vou chamar ela de D. E eu vou achar agora outro ponto nesse plano. Eu vou chamar ele de Q e vou traçar uma linha que vai dele até o ponto P. Esse Q, ele pode ser qualquer ponto no plano, inclusive o ponto que a gente já tem na equação geral ali. Então eu vou chamar ele de ponto Q e as coordenadas deles vão ser x, y e z. E saindo do Q, eu tenho o vetor normal do meu plano. Então eu vou ter ali eu chamei de n, que vai ser o nosso vetor a, b e c, igual está na equação geral ali. Entre o vetor n e o vetor qp, que está sendo ali do ponto do plano até o ponto no espaço, que a gente está calculando a distância, a gente pode calcular a distância dele através da fórmula. Tá. Aí nós temos ali então o vetor n e o vetor qp. E nós podemos chegar à distância através da fórmula do produto escalar. A gente tem ela aqui. O módulo de n vezes qp é igual ao módulo de n vezes o módulo de qp vezes cosseno de θ. Ok? Cosseno de θ porque o nome que a gente deu para aquele ângulo ali entre n e qp é θ. A gente pode então fazer o cálculo através da fórmula. Eu tenho ali o módulo de n vezes qp igual ao módulo de n vezes o módulo de qp vezes o cosseno de θ. Porém, o cosseno de θ eu posso substituir ele nessa fórmula. Como? Se eu traçar uma linha que vai do meu ponto Q até o ponto no plano que está no final da perpendicular, eu vou formar um triângulo retângulo ali, entre P, Q e esse ponto. Como eu sei que é um triângulo retângulo, já que é uma perpendicular que está saindo do plano, eu sei que o ângulo ali é de 90 graus. Logo, o ângulo superior vai ser um ângulo θ também. Então, a gente chega na conclusão de que o cosseno de θ ele equivale à distância dividido pelo módulo de QP. Por quê? Aquela fórmula que a gente já conhece faz tempo do cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Se eu substituir isso na fórmula do produto escalar, eu vou ter que n vezes QP, o módulo disso é igual ao módulo de n vezes D. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo em função dessa distância, que é o que eu quero achar. Então eu vou ter distância é igual ao módulo de n vezes QP dividido pelo módulo de n. Ok? Eu cheguei nesses valores, agora vamos destrinchar eles e ver o que a gente consegue a partir deles. O módulo de n vezes QP é a mesma coisa que eu fazer A, B e C vezes x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. Certo? Porque é o valor do meu n multiplicado pelo valor do meu QP. Da onde veio esse x0 menos x, y0 menos y e z0 menos z? Ele veio da subtração de um ponto pelo outro para que a gente pudesse chegar num vetor. A gente pode ir resolvendo essas multiplicações para a gente ir simplificando em nossa equação. Então ali eu posso chegar em a vezes x0 menos x, mais b vezes y0 menos y, mais c vezes z0 menos z. Fazendo essas simplificações, eu chego naquele resultado final de ax menos by menos cz, mais ax0 mais by0 mais cz0. Tem algo aí nessa equação que a gente já viu antes. O que é? Esse menos ax menos by menos cg a gente pode substituir por alguma coisa. Lembrando lá na equação geral do plano, o que a gente tinha era o plano alfa é igual a ax mais by mais cz mais d igual a zero, certo? Se a gente pegar esse conjunto de ax até cz e jogar para o lado direito, o que vai acontecer com ele? A gente vai ter d igual a menos ax menos by menos cz, que é igual ao que a gente tem naquela equação. Então a gente pode substituir por tudo aquilo por d. Então a gente vai ficar no final que o módulo de n vezes QP é igual a ax0 mais by0 mais cz0 mais d, que foi a substituição que a gente fez. Então a gente já tem a parte de cima da nossa equação. Vamos fazer a parte de baixo agora. Como a gente vai calcular o módulo de n, o módulo do vetor vai ser igual a raiz quadrada dos termos dele ao quadrado. Então a gente vai ter a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. E essa vai ser a base da nossa equação. Então a gente tem a nossa equação final ali, que a distância é igual ao módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d, sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Ok? Chegamos na equação da distância entre um ponto e o plano. Vamos calcular aqui a distância entre um ponto e o plano usando aqueles exemplos que a gente teve no primeiro e no segundo passo. Então, no primeiro passo, a gente achou esse ponto A, que era 1, 2 e 0, que estava na equação de reta. E a gente achou a equação geral do plano, que é esse x menos e menos 9. Agora vamos substituir na fórmula. No lugar do A, B e C, a gente vai pôr 1, 2 e 0, já que A, B e C representam as coordenadas do ponto A. E no lugar do x0, y0 e z0, a gente vai pôr os valores que a gente chegou ali através da equação geral do plano. Inclusive substituindo o d pelo menos 9 ali. Então a gente vai ficar com o módulo de 1 vezes 1, que é a primeira coordenada do ponto, multiplicado pelo multiplicador de x ali, que é um positivo, mais 2, a segunda coordenada do ponto, multiplicado por 0, que é o multiplicador de y, por isso que ele não aparece na equação geral, mais 0, que é a última coordenada do ponto ali, vezes menos 1, que é o multiplicador de z, por isso que ele está como menos z, mais menos 9, que é o nosso valor de d ali na equação geral do plano. Tudo isso vai ser dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é a primeira coordenada do ponto é 1, 2 ao quadrado, a segunda coordenada do ponto, e 0 ao quadrado, a terceira coordenada. Então a gente vai ficar na parte de cima com 1 mais 0, menos 9, e na parte de baixo a gente vai ter a raiz quadrada de 1 mais 4. Resolvendo isso a gente vai ter o quê? A parte de cima a gente vai ter 8, por quê? Porque 1 mais menos 9, menos 8. Como é um módulo, vou ficar com 8 positivo. Dividido pela raiz de 5, 1 mais 4. Não podemos ter raiz na base. Vamos fazer a multiplicação. A gente chega então que a distância desse nosso ponto A até o plano equivale a 8 raiz de 5 sobre 5. Por que a gente usa uma equação de distância entre ponto e plano para calcular a distância entre uma reta e plano? Porque a partir do momento que a gente acha a distância de um ponto dessa reta até o plano, lembrando que a gente calculou a distância perpendicular, então é a menor distância possível,
a gente já tem a distância de todos os outros pontos daquela reta. Então a distância entre o ponto e o plano é a mesma coisa que a distância entre a reta e o plano. Bem, é isso. Espero que tenha dado para entender bem e até a próxima.